Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nossos servidores aqui da casa. Quero aqui, em nome do bloco Sustentabilidade de Trabalho, trazer 2 pontos, um sobre sustentabilidade e outro sobre trabalho. Sobre sustentabilidade, senhor presidente, quero parabenizar a Secretaria de Segurança Pública, em especial a Polícia Civil, pela operação que prendeu grileiros lá em São Sebastião, a Operação Grito da Terra, um nome muito interessante, inclusive, para chamar essa operação, que espero se estenda em todo o DF, se estenda a várias áreas que estão vulneráveis do ponto de vista da ocupação irregular do solo. Sofremos muito por causa disso hoje, em decorrência, aliás, de ações anteriores, de negligências, de vistas grossas de governos passados, que não combateram a grilagem, ao contrário, incentivaram a grilagem, inclusive com a participação de pessoas, de secretários, de agentes públicos do próprio Estado. Eu quero aqui fazer menção a algumas áreas que precisam de fiscalização urgente desse governo. Além de São Sebastião, que foi o alvo da operação ontem, é preciso também que haja muita atenção com a região do Sol Nascente, do Pôr do Sol, com a região do Descoberto, com a região da Grande do Ipê e tantas outras que estão fragilizadas por causa da ocupação irregular. Nós temos que preservar as pessoas que ali estão produzindo água. Falo hoje principalmente da região do Descoberto, onde na semana passada nós estivemos conversando com produtores rurais. São essas pessoas que garantem a preservação do meio ambiente. Muitas vezes os produtores rurais são entendidos, são compreendidos como agressores do meio ambiente, e na nossa visão não. São justamente esses pequenos produtores, são pessoas ligadas à agroecologia, que respeitam a lei, mas muitas vezes são também atacadas pelo próprio poder público. E é o caso dos produtores de água do Descoberto. Hoje essa região ela é responsável por 60% da produção de água no Distrito Federal. E entendo eu, senhor presidente, que há uma disputa muito clara na nossa cidade. Como eu já falei em outras oportunidades, inclusive numa aqui feita pelo deputado Sardinha, quando discutimos as quadras 500, há uma disputa entre a ganância, o poder econômico e a especulação imobiliária. Do outro lado está a população, que tenta se defender, proteger as áreas, garantir um desenvolvimento urbano sustentável. E é o que está em jogo hoje. Ou a gente vai garantir o interesse dessas grandes corporações, de grandes construtoras, ou a gente vai garantir a água, ou a gente vai garantir o ar, ou a gente vai garantir o verde da nossa cidade. O exemplo das quadras 500 é emblemático. Se nós permitirmos a instalação das quadras 500, a chance da Asa Sul e de toda a Asa Norte, que já está nessa situação, serem inundadas cada dia mais com as chuvas, é muito grande. Porque quando você constrói, você impermeabiliza o solo e a água não desce. A mesma coisa vale para essas regiões que eu citei. Então, eu fico aqui extremamente preocupado e peço ao governo que, de fato, avance nessas operações de combate à ocupação irregular do solo, e nós estaremos sempre também acompanhando, fiscalizando esse aspecto. E, em segundo lugar, senhor presidente, quero aqui fazer um convite a toda a mesa diretora para que haja uma reflexão mais profunda sobre o ponto eletrônico. O ponto eletrônico, que já se instalou no Congresso Nacional para todos os servidores da Casa, tanto do Senado quanto da Câmara, ele pode sim ser uma ferramenta interessante para a organização do trabalho, mas fazer isso de maneira assim, assodada, sem um debate, sem um diálogo profundo com os próprios servidores da Casa, focando apenas a licitação lá do ponto, né? Sem refletir se é isso também que todos nós queremos. Eu declarei apoio porque eu acredito que uma regra ela tem que valer para todo mundo. Uma regra vale para alguns, não vale para outros. Então, não é nem a regra em si que está em discussão, né? Se a regra é boa, se a regra é ruim, mas a desigualdade da regra. Então, eu convido aqui todos os parlamentares para que a gente faça uma discussão mais ampla, com a participação dos servidores da nossa querida Câmara Legislativa, para chegarmos a um ponto de consenso, e não apenas a uma imposição onde alguns obedecem e outros não. E que também não há muita clareza, porque para os próprios gabinetes que queiram aderir, aí os servidores que estão na rua, aí vai ter um sistema, como é que vai ser esse sistema? Isso não foi esclarecido. Eu queria que a gente fizesse essa construção de forma muito colaborativa, transparente, com a participação de todos os deputados, cada um podendo também dizer o que pensa,
sugerindo, e a gente aperfeiçoar não só esse aspecto do controle do trabalho, mas acho que aperfeiçoar a casa como um todo. A gente quer uma Câmara forte, a gente quer uma Câmara profissionalizada, a gente quer uma Câmara legislativa que dê retorno à população. A gente trabalha bastante aqui, eu fico agora dizendo para as pessoas, né, quem acha que deputado não trabalha é porque não conhece muita gente aqui na casa. Tem bastante deputado empenhado aqui, servidores empenhados, mas essa organização do trabalho interno ela é muito importante e ela precisa ser feita de forma muito refletida e principalmente participativa. Então fica aí o convite para que a gente avance nesse debate com a participação dos servidores, não apenas dizendo a eles o que eles têm que fazer. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu sou completamente a favor da descentralização administrativa e financeira. Sabemos que boa parte dos órgãos do Estado não funcionam justamente pela burocratização da execução orçamentária. Agora, do ponto de vista constitucional, inclusive a título de preservação da iniciativa, que eu acho interessantíssima, não só para a Polícia Militar e para o próprio Corpo de Bombeiros, para outros órgãos da segurança pública. A gente foi lá na Defesa Civil também, está nessa situação, a Defesa Civil caindo aos pedaços. Visitei lá, deputado Hermeto, o batalhão ambiental, o pessoal fazendo um belíssimo trabalho, mas também com dificuldades de estrutura. O que eu quero aqui é preservar a ideia. E para a ideia ser preservada, para a gente não correr o risco do projeto avançar, ser aprovado e depois a gente tomar uma ação de constitucionalidade, o que eu sugiro? Que o governo mande um projeto similar e a gente já pense e a ideia que é do senhor seja preservada. E aí a gente tramite esse projeto junto com o que vem de iniciativa do governo, para a gente não cair no vício de iniciativa. Porque, de fato, é muito bacana, é muito interessante. Isso aqui é importante. Mas a minha preocupação é justamente que a gente aprove a lei e a lei ela caia depois. Uma lei que pode ser um grande avanço do ponto de vista administrativo e financeiro. Eu acho que é possível, se eu tenho uma boa articulação, é do partido do governador, inclusive, que se mande, quem sabe, o mais rápido possível um projeto, a gente se compromete aqui a avançar, tramitá-lo rapidamente, com o mesmo mérito, apensando-se ao seu projeto de lei, e a gente conseguir aprová-lo aqui sem nenhum tipo de problema posterior. Obrigado, presidente. Hoje, se não tivéssemos quórum aqui, seria a 5ª sessão em que não haveria condições de votar os projetos. É lamentável. Eu queria aqui pedir encarecidamente para que, mesmo que o seu projeto já tenha sido votado, o parlamentar não se ausentasse, não deixasse a sessão esvaziada. Teríamos aqui vários outros projetos dos deputados para votar. A gente tem votado projetos do governo aqui, quase, né, nas últimas semanas, quase sempre. E é lamentável, assim, é ruim, né? A gente estava aqui apreciando um projeto, de repente esvazia o plenário. Não quer votar? Vota contra. Não é a favor? Se abstém, não tem condições de votar, mas esvaziar o plenário é muito ruim. Então, fica aqui o registro para que a gente tente fazer um esforço, né, de manter o quórum aqui, principalmente nos projetos dos colegas, né? Vários aqui têm apresentado ideias interessantes, mas quando a gente não concorda, a gente esvazia. Acho que essa estratégia ela não é muito interessante.